Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou estudante de fisioterapia. Muito bem, então hoje a gente vai falar sobre livros. Esse aqui é mais um daquele quadro Matos Reading que eu faço sempre depois que eu termino de ler um livro, né? Se você não conhece os quadros que tem aqui no canal, eles começaram em 2019. Vai lá no início, né? Clique em início aqui no canal. Nós temos 3 quadros novos aqui no canal desse ano que eu falei, tá? Tem um quadro que é o Matos Activity, que eu falo das atividades que eu desenvolvo lá no laboratório, no mestrado em neurociência. Tem o Matos Reading, que é esse quadro aqui. Sempre que eu termino de ler algum livro, eu venho até aqui falar para você a minha opinião a respeito da obra. E nós temos também o Public Office, né, que eu tento resolver algumas provas de concurso público para você que é concurseiro. Tá bom? Então, Matos Reading, o livro da vez, é um livro do Deepak Chopra, que se chama Super Cérebro. E eu preciso começar esse vídeo aqui contando para vocês como que eu conheci esse livro, tá bom? E foi o seguinte, eu tenho uma avó por parte de pai. Ela tem perto de 90 anos, talvez 86, 87 anos. E um tempo para trás ela estava com muita dor no dente, tá bom? Era período de férias e o dente dela começou a doer demais. E a dentista, a moça que atende ela, né? Vocês sabem como são pessoas dessa idade, eles são muito fiéis aos profissionais que os atendem, certo? Então, essa dentista, a única dentista que atende, mexia na boca dela, ela estava de férias, não estava em Belo Horizonte e, portanto, não podia atendê-la. Essa dor no dente começou a incomodar ela demais, ela entrou em contato com a dentista disse que não estaria em Belo Horizonte tão cedo e para ela tentar se acalmar e fazer alguma coisa, né, procurar talvez outro profissional se fosse o caso, porque ela não estaria ali para ajudar. Então a minha avó, ela me contou isso, ela disse que ela ficou assim, dente, você precisa parar de doer porque a minha dentista não está aqui. Dente, você precisa parar de doer porque a minha dentista não está aqui. E ela ficou assim durante um dia inteiro. E ela disse que no final do dia ela dormiu e no outro dia ela acordou sem dor de dente. Tá? Ela me contou que foi assim e ela disse que depois que a dentista retornou, ela disse que não foi nenhum sofrimento para ela aguardar o retorno da profissional porque o dente parou de doer depois desse tipo de terapia mental que ela fez. Então a dentista da minha avó disse, Dona Marina, você precisa comprar um livro, tá bom? Eu vou mostrar para a senhora um livro, eu preciso que a senhora compre esse livro e leia o livro. Tá? E eu entendo hoje, né, depois de ter terminado toda a obra, por que a dentista sugeriu que ela fizesse isso. Porque é exatamente isso que Deepak defende aqui. Né? Ele diz que existe uma ideia dentro da neurociência que é o princípio de que a mente ela é fruto do cérebro, certo? Nós temos esse órgão que é o cérebro e a atividade cerebral que ali existe dá origem a isso que nós chamamos hoje de cognição e de mente humana. Ele é contra esse argumento. Ele defende que o cérebro ele é casa e residência da mente, tá bom? A mente usa o cérebro apenas para existir, mas o cérebro não cria a mente, tá bom? A mente é uma força independente desse órgão, tá bom? E ele diz que, sendo dessa forma, a mente tem poder sobre o cérebro, e tendo poder sobre o cérebro, ela tem poder sobre todo o corpo também, né? Uma vez que o cérebro, ele manda informações e governa os outros órgãos e as outras estruturas do corpo humano. Então é mais ou menos esse o exercício que minha avó fez, né? Ela usando a mente dela, ela conseguiu modular a atividade cerebral dela de forma a diminuir aquela dor que ela estava sentindo no dente, né? Foi isso que aconteceu com a minha avó, ela conseguiu ativar o super cérebro, né? Minha avó conseguiu usar o super cérebro dela, tá? Isso é só parte do que ele defende aqui, é um livro muito, muito bom. Mas vamos começar agora pelo autor. Então, Chopra ou Chopra é um médico indiano, tá bom? E ele gastou muito, muito, muito tempo da vida dele depois da graduação, depois de cursar medicina, estudando sobre espiritualidade, tá bom? Estudando sobre espiritualidade. E eu entrei no site dele e dei uma olhada nos livros que vendem lá, tem cerca de meia dúzia de livros e todos eles relacionados ao ser humano em perspectivas diferentes. Então veja, ele tem livro que fala do ser humano
em perspectiva geneticista, ou falando dos genes desse ser. Ele tem um livro que fala sobre o ser humano em perspectiva religiosa ou teológica. Ele tem um livro que fala sobre o ser humano em perspectiva astrológica. Então é um cara que estuda sobre muitas coisas, ficou claro isso para mim. E ele conseguiu juntar isso tudo para criar ideias focadas em um mesmo objeto, que sou eu e é você, que é o ser humano. Então tem ótimas ideias lá no site dele, né? Tem ótimas sugestões de livros para a gente. O site dele mostra imagens dele com personalidades importantes do nosso mundo, como por exemplo Dalai Lama, né? É vivo até hoje, está com 84 anos, e parece que em 2019 os dois fizeram um super encontro em alguma cidade dos Estados Unidos, né? Nesse sentido de espiritualidade, principalmente dentro de uma religião específica, o budismo, né? Onde ele atua mais. E, enfim, um cara que me pareceu muito legal e com ótimas intenções, tá? Falando sobre a obra agora, o livro ele é muito legal mesmo. É um livro que ele tem 344 páginas mais ou menos. Você não consegue ler esse livro apenas dando parte da sua atenção, você entende? Não é um livro que você vai conseguir ler enquanto você está em um ambiente barulhento, ou enquanto você está conversando com outra, ou fazendo outra tarefa qualquer, conversando com outra pessoa, fazendo comida, não tem jeito. Esse livro aqui tem que ser um livro que precisa receber 100% da sua atenção. Você precisa tirar um momento do seu dia para ler ele. Não é um livro de contos, entende? De piadas, de histórias. É um livro que, em sua maior parte, ele fala sobre estudos e projetos científicos. Ele menciona e comenta sobre esses projetos, apesar de ele não dar a referência dos projetos. Eu vou falar sobre isso mais no final. E ele consegue colocar entre esses projetos e entre essas pesquisas algumas partes que ele comenta sobre experiências que ele teve, né, experiências próprias. O que é muito legal porque para o autor é como se fosse um break, uma quebra, né, no meio do raciocínio que costuma ser denso e profundo. Então é um momento que você respira, você se diverte com aquilo que ele está contando, então você volta para a ciência de novo. É muito legal. O livro consegue explicar também com certa competência a respeito da vida de pessoas que foram importantes para todas as pessoas, né? São personalidades que vale a pena você ficar sabendo sobre, ainda que você não simpatize com essa pessoa, como por exemplo Jesus, Buda e o próprio Albert Einstein, né? Então tem partes de capítulos aqui que são destinados só a comentar sobre essas pessoas. E ele tenta usar o comportamento dessas pessoas e a própria vida desses indivíduos para nos dar alguns ensinamentos, tá? Então se você for budista, se você for um cristão, ou se você for apenas um cientista que seja agnóstico, você vai tirar bons conselhos e boas ideias de todos esses comentários, sabe? Ele atende a todo tipo de pessoa, todo tipo de religião. Se você é da área da saúde, você vai gostar muito de ler esse livro, vai se divertir, você vai se sentir mais... Você vai se sentir mais preparado para estar dentro dessa área depois que terminar de ler alguns capítulos, tá bom? Ele explica e comenta sobre vários termos técnicos, principalmente da medicina, mas como eu disse, da área da saúde em geral, né? Como por exemplo ele explica sobre a síndrome de Savant. Era uma síndrome que eu já tinha ouvido falar, mas eu não conhecia. Então se você já ouviu falar daquela série, uma série famosa aí hoje que chama O Bom Doutor, né, The Good Doctor, então aquele rapaz, aquele personagem lá da série, ele é um rapaz especial porque ele tem essa síndrome, tá bom? Ele tem síndrome de Savant. Ele tem também autismo, e por ter autismo ele é uma pessoa complicada, mas ele é um ser especial porque ele tem a síndrome de Savant, né? E a síndrome de Savant é uma síndrome que faz do indivíduo um indivíduo com maior capacidade cognitiva. Então é um indivíduo que se lembra muito mais das coisas do que eu e você. É um indivíduo que consegue criar relações e interpretações muito mais profundas e com muita maior facilidade do que eu e você. Então é como essa síndrome faz do indivíduo que a tem um gênio. No livro também a gente aprende sobre um tipo de transtorno, um distúrbio que se chama prosopagnosia. Eu achei muito legal, principalmente eu que estudo neurociência. Parece que é um tipo de lesão que está localizada ali no lobo temporal, em uma região muito específica desse lobo, e que gera nos indivíduos uma incapacidade de reconhecer rostos ou faces. Então veja, ele enxerga perfeitamente tudo que ele
que ele mira. Mas no momento em que ele olha para o rosto da filha, da esposa ou da mãe, ele simplesmente não identifica que aquele indivíduo, que ele reconhece como indivíduo, ele sabe que é uma pessoa, mas ele não consegue dizer que aquele indivíduo é a sua mãe, é a sua filha, é a sua esposa. Muito, muito legal. Chopra também foi excelente em dar atenção às questões sociais e antropológicas. Sabe por quê? Porque ele tem capítulos inteiros destinados aos principais maus ou males da sociedade, tá bom? Que é a depressão e a ansiedade. Então ele fala bastante a respeito dessas doenças e eu realmente aprendi muito a respeito delas com esse livro. E depois do capítulo que explica sobre esses distúrbios e transtornos, tem um capítulo posterior falando como a gente agir, nós, sendo da área da saúde, com indivíduos que passam por essa situação. Então você realmente se capacita para lidar com elas. E como eu disse, são maus comuns, né, da sociedade. A gente encontra com certa frequência pessoas que passam e vivem com isso. Então é um tipo de conhecimento extremamente útil, né? Além do mais, se você é uma pessoa como eu que gosta muito de história e de historiadores, você vai se divertir muito aqui dentro conhecendo sobre pessoas incríveis que contribuíram muito com a sociedade, tá bom? Pesquisadores e cientistas que nos deram e gastaram boa parte da sua vida criando conhecimento para mim e para você hoje, né? Como, por exemplo, Clive Backstage, John Lauber e o Werner Heisenberg. Se você achou que já ouviu falar, né, que pareceu familiar, esse último sobrenome que eu falei, Heisenberg, é porque provavelmente você assistiu a série Breaking Bad, não é? O Walter White lá usava o sobrenome desse físico incrível aí como codinome dele no momento que ele começou a mexer com metanfetamina e tudo mais. Eu também comentei a respeito do John Lauber. John Lauber foi um médico que estudou a vida inteira a respeito da espinha bífida, né, que é a mielomeningocele, mieloncele, e muito do que a gente sabe hoje a respeito dessa doença foi por causa dele. Tudo bem? Tava a bateria, né? Deve ser a bateria. Eu tava aqui me achando inteligente porque eu ouvi esse nome e eu... Ah, tá, não, é do Breaking Bad. E o primeiro que eu citei, Clive Backstage, foi um cientista que fez incríveis pesquisas a respeito de frutas e vegetais, tá bom? Pesquisas muito interessantes. Então, para terminar o vídeo, eu só preciso te falar sobre aquilo que eu não gostei nesse livro, não é verdade? E eu não deveria colocar um plural aqui, não tem algumas coisas que eu não gosto, teve uma única que me incomodou, que é a falta de referências. Como eu disse, tem muitas menções de estudos e pesquisas importantes no livro, mas ele não coloca referência em lugar nenhum. Eu acho que isso é a única coisa que faltou nessa obra. No final do capítulo, ele devia deixar algumas páginas lá com o título referência e todos os endereços ali que nos levariam àquelas pesquisas que foram comentadas. Como, por exemplo, eu acabei de contar para vocês sobre o Backstage, né, o cientista que estudou sobre vegetais. Esse cara fez uma pesquisa incrível a respeito de bananas, tá bom? O Deepak conta que o Backstage ele conseguiu colocar alguns eletrodos nas bananas e para tentar ter uma ideia das emoções que aquele fruto sentia. E Deepak continua mencionando que no momento em que as pessoas que estavam perto da banana comentavam em comer o fruto, em comer a banana, o eletromiógrafo disparava, como se aquela banana estivesse reagindo, estivesse desesperada por causa daquilo que ela tinha ouvido. A pessoa falando que a comeria. Ele comenta desse estudo como se fosse um ensaio mesmo, um ensaio clínico, controlar... Clínico não, né? Um ensaio, sei lá como que a gente pode chamar, um ensaio, um experimento controlado ali, todo programado para que a gente descobrisse a respeito das emoções desse fruto. Mas eu não consegui encontrar, eu joguei na internet o nome do autor, joguei também algum título que pudesse me levar àquela pesquisa e eu não achei em lugar nenhum. Então eu queria muito ter essa referência. Então se você pegar o meu livro aqui e você folhear ele por algum tempo, você vai encontrar isso aqui, ó. Algumas vezes eu escrevi aqui, ó. Cadê a referência? Tá vendo? Bem do lado de alguns parágrafos. Ele faz incríveis comentários e não coloca a referência. Então você vai encontrar alguns desses escritos aqui pelo livro. Ótimos estudos são citados, mas ele não coloca a referência. É uma pena, porque eu queria muito ler mais a respeito disso que ele comenta. Mas veja, não se apegue a essa última parte do livro, tá? Eu te afirmo, vale a pena você ler o livro. Vale a pena você ler o livro. Talvez você fique incomodado como eu fiquei em alguns momentos, mas na maior parte você vai estar se divertindo e vai estar
contribuindo ali para que você ao menos tenha a sensação de estar mais bem informado e mais bem preparado para atuar dentro da área da saúde. Então isso é tudo que eu tinha para falar com vocês. Não deixe de dar um joinha no vídeo, não deixe de se inscrever no canal. A respeito desse livro aqui, eu fiz ótimas publicações lá no meu Instagram. Eu criei uma arte, uma imagem, e eu peguei trechos do livro e coloquei embaixo da imagem, criei uma publicação lá nessa rede social. Então se você não me segue no Instagram, não deixe de fazer isso. Também não deixe de conferir os links que está aqui embaixo na descrição, tá bom? Eu tenho algumas parcerias, eu tenho alguns projetos pessoais e todos eles ficam linkados aqui embaixo do vídeo, na descrição. Então se você é um fisioterapeuta, se você é acadêmico da área da saúde, ou se você é apenas um curioso e está aqui, pode ser que você encontre boas coisas aqui embaixo na descrição. Tem um curso Fisiomatos que eu criei para você que tem boas ideias, sabe alguma coisa e deseja começar a ensinar isso na internet. O meu curso vai te ajudar a fazer isso. Tem um curso que te ensina a fazer um bom trabalho de conclusão de curso, que é o TCC. Então se você está preocupado com a sua monografia, dá uma olhada no curso de TCC aqui embaixo, vai te ajudar. E tem também outros 2 links que vão contribuir muito com você, profissional de fisioterapia. Um deles é um link que te dá acesso, te dá a opção de adquirir um congresso online, que é o Congresso Confísio, que reuniu os melhores profissionais aqui do Brasil, referências em um tipo de tema, para palestrar e te dar informações importantes. E tem também a plataforma Infísio. Se você é um fisioterapeuta e você está com dificuldade de encontrar pacientes para você atender, você precisa fazer parte dessa plataforma, tá bom? Essa plataforma ela ajunta, recolhe as solicitações dos pacientes e joga tudo em um mesmo lugar para você, fisioterapeuta, ter acesso e fazer contato com esses pacientes, tá bom? Só confere aqui embaixo os links, pode ser que algum deles te interesse, tá bom? A gente se vê nos próximos vídeos. Até mais, tchau!